10. A vestimenta. Pode parecer um pouco mesquinho, até mesmo impróprio, evocar a vestimenta da mulher num estudo sobre maternidade. O assunto seria demasiado concreto e secundário para que valesse a pena mencioná-lo. No entanto, é fácil constatar que a mulher, e isso desde os 2 anos de idade, dá uma importância muito grande à sua vestimenta. Não lhe é nada indiferente arrumar-se de tal ou qual jeito, e aquele que ousa fazer um comentário atravessado a respeito desse assunto comprovará rapidamente este fato. A vestimenta tem um papel importante na psicologia da mulher e seria um erro ignorá-lo. Por outro lado, um versículo bem discreto das Sagradas Escrituras nos convida a considerar com atenção essa questão. No princípio, Deus havia criado Adão e Eva no estado de inocência. Eles não precisavam usar roupa alguma e tampouco sentiam necessidade dela. Ora, um e outro, isto é, Adão e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Porém, desde o primeiro pecado, eles sentiram o fogo da concupiscência. E os olhos de ambos se abriram, e tendo conhecido que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si cinturas. É o próprio Gênesis, é o próprio Deus que nos dá essas precisões a respeito da vestimenta de nossos primeiros pais. Não é, portanto, questão de um mero detalhe. Mas que surpresa ao ler o que segue. Fez também o Senhor Deus a Adão e a sua mulher umas túnicas de peles e os vestiu. Tendo sentido neles mesmos a desordem da concupiscência, Adão e Eva procuraram remediá-la, fabricando aventais com folhas de figueira. Contudo, vendo essa roupa improvisada, Deus teve um gesto notável. Fez longas túnicas com peles de animais e vestiu Adão e Eva. Diante disso, como poderíamos considerar a vestimenta como um detalhe insignificante da vida humana? Se Deus, 3 vezes santos, que vive na beatitude eterna de sua trindade, cuida de um elemento aparentemente tão secundário, é porque dá grande importância ao assunto. Além do mais, Deus poderia ter ensinado nossos primeiros pais a confeccionar eles próprios melhores roupas. Mas não, Deus fez questão de preparar Ele mesmo essas roupas e impô-las solenemente aos homens. Estamos diante de uma vontade expressa de Deus, que intervém com a mesma autoridade de quando formou a terra e os astros. É, portanto, à luz do mistério da criação, como complemento da criação, que a vestimenta deve ser compreendida. Depois do pecado original, um homem completo para Deus é um homem vestido. A vestimenta pertence, de certa forma, à integridade física do homem. É um dom de Deus aos homens, intimamente associado ao corpo para formar com ele e com a alma a unidade da pessoa. Teríamos sim muito o que dizer sobre o significado da vestimenta católica, mas convém aqui limitar-nos ao que se refere diretamente à mulher. Uma reabilitação. A especial intervenção pela qual Deus impôs uma túnica a nossos primeiros pais situa-se num contexto muito específico. Logo após o pecado, Deus deu à serpente, a Eva e a Adão seus respectivos castigos. Na própria sentença de condenação do demônio, o Criador abriu um horizonte maravilhoso a nossos primeiros pais, sobretudo a Eva. Não, o mal não iria vencer. Não, a natureza humana não havia morrido, o homem não havia sido reduzido ao nível de um animal. A alma, embora doente, permanecia espiritual e pela graça estava novamente convidada a participar da natureza divina. Por outro lado, Eva tinha recebido uma nova e magnífica vocação: ser a antecessora de Maria e de Jesus. Logo após o pecado, Deus havia restaurado em Eva a dignidade da maternidade que ela mesma havia manchado. No entanto, tal grandeza deveria aparecer de maneira concreta, especialmente na vestimenta.
A imposição de uma túnica a Eva significava uma reabilitação pública da maternidade. Esse ato solene e misterioso, tal como uma cerimônia litúrgica, impunha solenemente a Eva uma missão oficial e anunciava o início de uma nova vida. A vestimenta, a partir de então, mostraria a Adão e a Eva que eles deveriam viver segundo o Espírito e que eles tinham sido revestidos de uma missão elevada. Abdicar dessa vestimenta seria equivalente a uma renúncia. A mulher, ao vestir-se sem pudor, nega essa reabilitação, renuncia, por falta de entendimento, à sua bela missão. A túnica cumpre essa função por ser a protetora do pudor, além de ser uma obra de arte. O pudor. Para viver segundo o Espírito, para colocar cada coisa em seu lugar, para que o relacionamento entre homem e mulher reencontre sua beleza e sua pureza originais, para que sua união seja, antes de tudo, uma união das inteligências, das vontades e dos corações, é preciso que se calhe a chama da concupiscência, o que não acontecerá sem que um e outro estejam corretamente vestidos. Por isso, as Sagradas Escrituras tiveram o zelo de nos dizer de maneira concreta que Deus confeccionou para nossos primeiros pais não qualquer tipo de roupa, mas túnicas, quer dizer, roupas largas e compridas. Deus quer que o homem e a mulher respeitem seu próprio corpo e o corpo do outro, cobrindo o que poderia perturbar a imaginação e o coração. Os espíritos iluminados e superiores de nossos tempos irão rir, sem dúvidas, desses detalhes que menosprezam como pudor excessivo. Desta forma, expõe-se não somente ao bom senso, mas também ao texto revelado, que apresenta como sendo algo bom o constrangimento que levou nossos primeiros pais a vestirem-se. O pudor é um nobre sentimento. Hoje em dia, pretende-se que se refira a uma civilização específica, a uma época. Muito pelo contrário, o pudor está inscrito na própria natureza das coisas. Ele é a tradução, no âmbito moral, daquela vergonha suscitada na alma humana pela desobediência da carne. Ancorado profundamente na psicologia humana, que exige a perfeita submissão do corpo à alma, o pudor é como a relutância natural do espírito diante da mentira, do mal, da morte. Ele possui uma dimensão metafísica. Assim sendo, o sentimento de vergonha diante de um corpo nu é uma boa coisa, é o sinal de boa saúde psicológica e moral do homem. É, portanto, obrigação do homem e da mulher, justamente por serem seres humanos inteligentes, mas destituídos da sua primeira dignidade, cobrir o que pode despertar a concupiscência. Por outro lado, esse sentimento de vergonha tem uma influência sobre o próprio indivíduo, lembrando-lhe que, antes de tudo, uma alma espiritual com o dever de governar seu corpo ferido. Nesse sentido, o pudor tem o papel de proteger a virtude, como a pálpebra protege o olho diante de um corpo estranho. Ele é o companheiro da pureza, cuja presença torna a castidade mais segura. Uma obra de arte. Entretanto, mais que uma proteção contra as intempéries, mais ainda que guardiã da virtude, a vestimenta possui uma dimensão positiva. Ela é, de fato, uma realidade material, feita de tecido ou de pele animal, mas tem por missão traduzir uma realidade interior e uma obra de arte. De fato, a vestimenta tem por finalidade expressar por meios materiais as realidades espirituais, pelo visível o invisível. Essa é a missão da vestimenta feminina. A roupa não foi feita para valorizar o corpo, que é material e visível por si só, nem para chamar a atenção, transformando a mulher em um centro de atração. Muito pelo contrário, a mulher, por sua maneira de vestir, prova ao seu redor que tem uma alma espiritual e uma missão muito alta que lhe dá relações privilegiadas com Deus. Uma roupa é bonita quando prega a nobre vocação da mulher.
Caberia aqui uma aula sobre a arte católica, demonstrando como a túnica e as roupas que se assemelham são, pela própria amplitude, pregas e comprimento, um meio apropriado para traduzir a espiritualidade da alma e as relações que a mulher tem com Deus, que nascem de sua vocação à maternidade, relações de recato, de atenção recolhida, confiança e paz. É a prega da roupa que dá às estátuas romanas ou góticas, aos mosaicos de Ravenna, a algumas estátuas ou mosaicos pagãos a sua leveza, um caráter aéreo e espiritual. Ao contemplá-los, deparamo-nos realmente com a presença de uma alma. Seria suficiente aqui recorrer à experiência pessoal de cada um. Uma roupa ampla e longa dá um ar de nobreza e inspira o respeito e a pureza. Em contrapartida, uma roupa que molda as formas do corpo, mesmo se as deixa cobertas, valoriza a carne e faz esquecer a alma. A vestimenta é, portanto, uma linguagem que expressa uma atitude interior, um estado de espírito, a dignidade própria da mulher. Essa linguagem se dirige ao mesmo tempo a Deus, aos homens e àquela que se veste. Quando as Sagradas Escrituras nos falam da vestimenta feminina, sublinham que a roupa não só traduz, mas também valoriza as virtudes interiores. Nota: é o sentido, por exemplo, do uso do véu. Ele foi considerado nas grandes civilizações um símbolo de maternidade e era utilizado com orgulho como título de nobreza. O véu exprime não só a dependência da mulher para com seu marido. Uma mulher que usa o véu afirma que é esposa de seu marido e que ela está muito feliz. Mas também a dignidade de sua vocação de mãe, reservada a Deus em vista da vida a ser transmitida. A roupa por si só não é suficiente, sem dúvida, já que o hábito não faz o monge. Porém, a disposição interior tampouco é suficiente. Essa disposição deve se expressar exteriormente por meio de elementos materiais, assim como exige a natureza humana. Eis algumas passagens particularmente expressivas. Não seja o vosso adorno exterior, cabelos frisados, adereços de ouro, gala e preparo de vestidos, mas resida no interior de vosso coração, na incorruptibilidade de uma alma doce e serena. Eis o que é de grande valor diante de Deus. Era também assim que outrora se adornavam as santas mulheres que esperavam em Deus submissas a seus maridos. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos puras, sem ira e sem contenta. Do mesmo modo, orem também as mulheres em traje honesto, ataviando-se com modéstia e sobriedade, e não com cabelos frisados, nem com ouro, pérolas ou vestidos custosos, mas sim com boas obras, como convém a mulheres que fazem profissão de piedade. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito à mulher que ensine em público, nem que tenha domínio sobre o homem, exercendo na igreja uma autoridade sobre ele, mas esteja em silêncio. Igualmente, as mulheres idosas, que tenham um proceder próprio de pessoas santas, que não sejam caluniadoras, não dadas ao vinho, que ensinem o bem, que ensinem as mulheres jovens a amar seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, boas, sujeitas a seus maridos, para que não se diga mal da palavra de Deus. O magistério da Igreja, sob a pena do Papa Pio XII, retomou esse ensinamento revelado, sublinhando a dimensão apostólica da vestimenta. Que todos possam refletir em sua maneira de vestir e de agir a beleza dos costumes católicos. Que seus olhos brilhem da inocência interior de suas almas, que de suas palavras e ações emane o odor da virtude. Somente assim poderão de fato ajudar mais facilmente os outros por seus conselhos persuasivos a vestir-se dignamente e bem agir.
É por esta razão que os santos encorajavam frequentemente os católicos e as católicas a vestirem-se com gosto e beleza. São Francisco de Sales escrevia: quanto a mim, eu gostaria que meus devotos e minhas devotas fossem sempre os mais bem vestidos em uma assembleia, porém de uma roupa sóbria e simples, com graça, docência e dignidade. Uma história comovente mostra a ligação íntima que existe entre a dignidade da mulher e sua vestimenta. A irmã caçula do rei Luís VI, Isabel da França, foi assassinada pela guilhotina revolucionária no dia 10 de maio de 1794. Quando estava no patíbulo, de mãos atadas, o lenço que lhe cobria os ombros e o pescoço caiu no chão. A grande católica de 30 anos de idade olhou severamente o carrasco e lhe deu a ordem: pelo nome de sua mãe, Senhor, cubra-me. Como não ficar comovido com a pureza e a nobreza desta alma? Cubra-me. Eu quero morrer na dignidade do meu estado. Pelo nome de sua mãe, lembrai-vos da admiração que tinhais pela minha irmã, vossa mãe. Mostrar ao carrasco essa solidariedade não seria o único caminho ainda possível para atingir esse coração embrutecido? 11. A geração. Vejam quantos acontecimentos se sucederam desde o momento em que Deus manifestou sua intenção de criar os humanos, varão e fêmea. Desde o princípio, o fim primeiro do casamento foi a procriação. Crescei e multiplicai-vos. Mas a execução dessa ordem divina havia sido adiada. Porém, logo iria soar para a primeira mulher a hora de tornar-se mãe. Eis como as Sagradas Escrituras apresentam o acontecimento. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. Adão acabara de ouvir o castigo que Deus havia imposto ao diabo e à sua esposa, e acabara de receber sua própria sentença de condenação. No entanto, o primeiro pai entendeu perfeitamente a mensagem de Deus. Não era hora de desespero nem de passividade. Pelo contrário, agora ele deveria agir, reparar, preparar a vinda do Salvador. Adão, voltando-se para sua esposa, lhe impõe um novo nome. Porém, dar-lhe um novo nome significa impor, em nome de Deus, uma nova missão. No princípio da história, Adão tinha dado à sua esposa o nome de Virago, aquela que foi tirada do homem para indicar sua origem e o elo indissolúvel que os unia. Porém, logo após a queda e o anúncio de uma redenção por meio do filho da mulher, Adão entendeu que a hora de conceber havia chegado para sua esposa, cumprindo assim a bênção divina. Eva deveria transmitir a vida. Ela se tornaria a mãe de todos os viventes. Esse gesto de Adão mostra bem a participação respectiva do homem e da mulher na geração. O homem dará a vida enquanto princípio, a mulher carregará e dará à luz os filhos em nome de seu marido. A maternidade é uma participação na paternidade. O autor sagrado teve a delicadeza de descrever o primeiro nascimento de toda a história e a reação de Eva, trazendo-nos assim os sentimentos espontâneos da primeira mãe da humanidade no nascimento de seu primeiro filho. E Adão conheceu sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim, dizendo: alcancei um homem por auxílio de Deus. Exclamação de alegria e admiração que se renovará após o nascimento de Sete. E Adão conheceu outra vez sua mulher, a qual deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Sete, dizendo: o Senhor deu-me outro filho em lugar de Abel, que Caim matou. O autor da vida. A primeira mãe da família humana resume aqui, em simples palavras, o segredo da maternidade.
Por seu olhar reto e inteligente, ela ergue-se imediatamente em direção à sua fonte, ao Rei do Universo. Deus é o autor principal da geração. Esse foi também o pensamento tão profundo da mãe dos 7 heróis que morreram na Guerra dos Macabeus. Entretanto, a mãe deles, sobremaneira admirável e digna de memória, dando firmeza com ânimo veronil à sua ternura de mulher, dizia-lhes: não sei como fostes formados no meu ventre. Não fui eu que vos dei o espírito e a vida, ou que formei os membros do vosso corpo. O Criador do mundo, que formou o homem no seu nascimento e deu origem a todas as coisas, vos tornará a dar o espírito e a vida, por sua misericórdia, em recompensa do quanto agora vos desprezais a vós mesmos, por amor das suas leis. A nobreza desta alma atinge em um instante o princípio. A maternidade não é unicamente uma obra humana. Ela exige a intervenção de Deus. Tal princípio aparece também na comovente bênção litúrgica para as mulheres grávidas. Depois de haver lembrado a intervenção de Deus na maternidade de Nossa Senhora e na de Santa Isabel, o padre reza o seguinte: recebei o sacrifício de um coração contrito e o desejo fervoroso de vossa serva, que vos suplica humildemente pela conservação da criança que lhe concedestes. Guardai vossa herança e defendei-a de toda a armadilha e de todo o mal do inimigo cruel, para que, pela mão obstetrícia de vossa misericórdia, seu bebê alcance felizmente luz e seja conservado para a santa geração, o batismo. Da concepção ao nascimento, essa oração antiga vê em tudo a ação de Deus. A maternidade coloca em jogo de uma maneira especial a força do Altíssimo. Para compreendê-lo, basta voltarmos a uma verdade bem simples. A maternidade é a transmissão da vida. No entanto, quem poderia dar a vida, senão o autor da vida? E mais precisamente, como uma vida humana poderia aparecer sem a intervenção imediata de Deus, que não organiza apenas a matéria, mas cria também a alma espiritual? Vê-se, portanto, que Deus é o agente principal da maternidade, uma obra sagrada, à qual os pais estão associados enquanto causa segunda. Mais precisamente, a maternidade é a obra de Deus na mulher. Seu corpo é como um templo, o templo secreto, dizem os japoneses, no qual Deus vai criar uma alma eterna e formar assim um homem. Estamos bem longe da vulgaridade sensual que tudo quer sujar nos dias de hoje, até mesmo os lares católicos. Esse olhar vertical sobre a geração nos revela a nobreza da maternidade e o respeito que devemos ter para com esta obra divina. A mulher foi escolhida por Deus para ser o anfiteatro de sua atividade criadora, o que estabelece relações únicas com Deus Criador, bem resumidas pelo termo reserva. Querendo ou não, a mulher está reservada a Deus para a maternidade. E esse estado natural de reserva a Deus se alimenta e se traduz pela reserva moral, pelo comportamento da mulher que se chama modéstia, humildade, silêncio, medida, moderação nos gestos e palavras. Uma obra de amor. Seria então a mulher puramente passiva na geração? Seria ela simplesmente espectadora da obra divina que nela se realiza? Para responder, seria suficiente observar o que acontece dentro de um lar. O que vemos? Por um lado, o homem que deseja e ama por antecedência o filho por nascer. Por outro, uma esposa que, como ele, deseja e ama este pequenino. Portanto, é a união do amor paternal e do amor maternal que dá origem à geração. Assim sendo, toda criança é o fruto da união destes dois amores que fazem um só. Nesta perspectiva, a maternidade é a união do coração da mulher ao amor do futuro pai em vista da sua futura descendência.
Se elevarmos um pouco mais nosso olhar, ou seja, se olharmos tudo segundo a sua verdadeira dimensão, constataremos a intervenção de Deus. Descobriremos que o amor mútuo dos pais está unido a um amor muito mais elevado, o amor do Altíssimo, para com este pequeno ser humano a quem ele quer dar a existência. Sendo a maternidade uma obra especial de Deus à mulher, ela é também, de um modo privilegiado, a união do coração da mulher ao coração de Deus. Ela é associada à fecundidade do amor do Criador. Unida ao seu marido e dependendo dele, ela comunga do amor eterno de Deus por esta criança que vai nascer. Deus é caridade. Se ele dá a vida, só pode ser por amor. Deus quer encontrar um eco do seu amor no coração da mãe. Certamente por isso, o olhar da mãe sobre seu filho parece vir de tão longe. Está como que carregado de todo o amor de Deus, de sua bondade, de sua doçura, de sua paciência e de sua caridade. Por trás destes olhos tão profundos, a criança pressente um lago de bondade inesgotável que a aquece, a faz crescer e a enriquece. Um pequeno exemplo ilustra muito bem. Certa noite, tão logo havia beijado seu filho e apagado a luz do seu quarto. Uma mãe escutou seu pequeno exclamar: "Mãe, mãe, não vá embora." A mãe acendeu novamente a luz, se aproximou do pequeno e se sentou à beira de sua cama. "O que foi, meu querido? Estou aqui." "Fique comigo, mamãe, porque quando você não está, fico." A criança não encontrava as palavras. "Quando você não está, eu fico pobre." Poderíamos expressar melhor a amplitude e o poder que dá ao coração de uma mãe, sua união ao coração de Deus? Consequentemente, ao considerar a grandeza de sua vocação, a mulher se depara com uma outra exigência: a virtude da pureza. Pois, se a obra da maternidade é uma obra de amor, se ela é a comunhão da mulher com o amor de Deus para com a criança, ela exige, para aquela que foi chamada, uma perfeita correspondência com o olhar de Deus sobre a criança por nascer. A mulher deve, de certa forma, dilatar seu coração na medida do coração de Deus, vibrar de acordo com o seu diapasão. É o que Santa Teresa do Menino Jesus expressava com simplicidade. Eu bem sei que o bom Deus espalhou no coração das mães alguma coisa do amor que transborda de seu coração. A impureza e tudo que ela leva encolhe o coração, o fecha sobre si mesmo, o faz escravo das paixões, torna-o incapaz de um amor verdadeiro e da alegria que é seu perfume. As mulheres que desejam corresponder ao plano de Deus com relação a elas, e as jovens que se preparam para isso, devem declarar guerra ao romantismo, aos afetos turvos e aos sonhos que paralisam o dom de si e as tornam egoístas. A mulher deve declarar guerra aos inimigos do amor. Pode-se até dizer que, de certa forma, ela tem a fecundidade da sua pureza. De fato, quanto mais puro é um coração, menos obstáculos põe a ação de Deus e mais recebe das suas liberalidades. A pureza é a medida da fecundidade. 12. A educação. A última passagem do Gênesis considera uma nova dimensão da vocação da mulher católica, a maternidade espiritual. Eva, de fato, aprendeu de maneira muito dolorosa que não basta dar à luz os filhos, ainda que com muito amor e generosidade, mas é preciso também educá-los. É preciso ser mãe das almas. E depois deu à luz seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Passado muito tempo, aconteceu oferecer Caim em oblação ao Senhor dos fundos da terra. Abel também ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras deles. O Senhor olhou para Abel e para os seus dons. Não olhou, porém, para Caim, nem para os seus dons. Caim irou-se extremamente e seu semblante ficou abatido. E o Senhor disse-lhe: "Por que estás irado?"
E por que está abatido o teu semblante? Porventura, se tu obrares bem, não receberás por isso o galardão? Se obrares mal, estará logo o pecado à tua porta. Mas sob ti está o teu desejo, e tu dominarás. Caim disse a seu irmão Abel: saiamos fora. E quando estavam no campo, revestiu Caim contra seu irmão Abel e matou-o. Este texto é inspirado e rico em lições. Ele contém, por exemplo, um verdadeiro tratado sobre a pedagogia de Deus para com este filho difícil e com más disposições, Caim. No entanto, convém ler essa passagem com os olhos de Eva. Como a primeira mãe da história da humanidade veio a conhecer esse drama? As Sagradas Escrituras não nos dizem. Que lições soube ela tirar sobre sua vocação e a de todas as mães de família? Ao menos estas duas. Primeiro, que a maternidade física deve se prolongar na maternidade espiritual. Em segundo, que esta é muito mais dolorosa do que aquela. A primeira impressão que se destacava nesse episódio é de uma dor imensa. Pela primeira vez, de fato, Eva descobria a morte, e tinha de ser a de seu próprio filho Abel, de seu filho preferido, que estava na flor da idade, tão bom, tão afetuoso, tão promissor. Que punhal de dor não atravessou sua alma ao ver o cadáver de seu querido filho. Neste momento, mais do que nunca, Eva sentiu o peso e o horror do seu próprio pecado. O horror da morte e a amargura dessa separação lhe mostravam a gravidade da ofensa feita a Deus. Mais uma vez, Eva podia sentir-se responsável, dessa vez pela morte do filho inocente, já que ela havia sido a primeira a pecar. Podemos imaginar que, diante desse primeiro cadáver da história, uma mãe tão nobre tenha dito baixinho ao seu filho agora já ausente: Abel, eu te peço perdão. E qual foi o motivo mais profundo da dor de Eva? Certamente não foi a morte física de seu filho Abel, mas um mal ainda mais grave, a morte espiritual de seu filho primogênito, Caim. Encontrar-se diante do cadáver de um filho morto em um acidente, eis algo terrivelmente doloroso. Mas o que dizer então, quando esse querido filho foi morto pelo próprio irmão? Lembremo-nos da felicidade de Eva ao nascimento de Caim. No entanto, foi ele o primogênito, o orgulho de seus pais, o herdeiro de Adão, quem matou seu irmão mais novo. Que desastre, que derrota para os primeiros pais! Aliás, o decorrer da vida de Caim só aumentará a tristeza de sua mãe. Eva percebeu o horror desses acontecimentos com seu coração de mãe. Ela compreendeu que sua maternidade não se limitava à vida do corpo, que ela devia visar a vida da alma. O destino de Abel, morto por causa de sua inocência, é muito melhor, mesmo para o coração partido de sua mãe, que o estado de Caim, vivendo desde então no pecado mortal. Eva vivenciou uma experiência que valeu para todas as mães da terra. A maternidade só se completa quando é continuada pela educação. Trata-se de gerar não só corpos vivos, mas também almas movidas pela vida da graça e das virtudes. É por esta razão que dar à luz um filho é uma grande responsabilidade, a de fazer tudo o que for possível para conduzi-lo numa vida plenamente católica. A maternidade física deve ser acrescida de uma maternidade espiritual. Certamente, o modelo ideal de maternidade espiritual é realizado pela vida religiosa. Não obstante, a missão da mulher casada não se limita à ordem da natureza. O casamento é um sacramento que tem por finalidade povoar o céu. Para isso, deve formar homens e mulheres profundamente católicos. O término da maternidade não se limita à vida natural. Vai até o batismo e o católico adulto. Toda mãe católica pode fazer as suas palavras de Paulo e dizer aos seus filhos: Filhinhos meus,
por quem eu sinto de novo as dores do parto, até que Jesus Cristo se forme em vós. Esse segundo parto, como indica São Paulo, exige novos sofrimentos. De fato, por seus 2 filhos, Eva sofreu muito. Sua dor ao ver seu filho morto foi o preço que devia pagar pela entrada de Abel, o justo, na glória. E a pena imensa que lhe causou o pecado monstruoso de Caim foi a participação na remissão desse crime. Disse que a mãe salva seus filhos pelas dores que lhe causam. Esse novo aspecto mostra também a intimidade toda especial entre a Mãe Católica e Nossa Senhora. A dor imensa de Eva ao ver seu filho morto e ao ver o pecado de seu filho primogênito, assassino de seu próprio irmão, remete-nos espontaneamente a um caso similar e ainda mais insuportável. Houve na história da humanidade outra mãe que teve de suportar a visão do corpo morto de seu querido filho, morto por seu irmão. Nossa Senhora ao pé da cruz. Se já houve algum filho amado, santo e inocente, este foi nosso Senhor. Ademais, os assassinos de Jesus eram seus irmãos. Judas, os judeus, os homens pecadores. A semelhança entre Eva e Maria é surpreendente neste acontecimento e mostra como a vocação da Mãe Católica é, de fato, certa participação e uma imagem longínqua da vocação da Mãe de Deus, como veremos a seguir. Assim sendo, para conduzir seus filhos à santidade e à perseverança, a Mãe Católica deve estar preparada para muitos sofrimentos. Frequentemente, eles virão da ingratidão de seus filhos, de sua resistência à graça ou até mesmo de sua infidelidade. A mãe deverá manter-se virilmente erguida ao pé da cruz com Maria, unindo-se ao sacrifício de Jesus por seus filhos, o quanto Deus o quiser. Por outro lado, a obra da educação é também o mistério gozoso. Pois, como diz São Paulo, se morremos com Cristo, creiamos que viveremos também juntamente com Ele. Se a mãe de família deve educar seus filhos no sofrimento, se está em união com Nossa Senhora das Dores, ela conhecerá a alegria imensa de ver a alma de seus pequeninos se abrir à graça, crescer na fé, colocando em prática os tesouros de generosidade e de oração que o bom Deus deposita em seus corações. A vida da mãe de família é salpicada de consolos profundamente católicos que pagam amplamente os sacrifícios nos quais ela teve de consentir. As dificuldades da lavoura são logo seguidas da alegria da colheita. De São Paulo, o que lavra deve lavrar com esperança. É o lema de todo educador. Essa maternidade espiritual dá uma nova nobreza à vocação da mulher. Ela se torna, se assim o quiser, sócia de Deus na obra da redenção, unida ao amor do Pai por seus filhos adotivos, tomando emprestado algo da grandeza da maternidade de Nossa Senhora e das almas consagradas. Conclusão. Já que, para falar de uma mãe, nada é mais eloquente do que o coração de uma criança, uma história verídica concluirá estas reflexões sobre a evocação de Eva. Ela mostrará a profunda gratidão que um filho digno desse nome tem por sua própria mãe, e um aspecto um tanto inesperado de Eva. O episódio aconteceu numa família católica. A mãe ensinava o catecismo ao seu filhinho e acabava de lhe explicar a lição sobre o pecado original. A criança tomou um ar sério e entristeceu-se. Tadinho de Adão e Eva, tadinho de Adão e Eva. A mãe pensou que a criança estava equivocada e que achava que nossos primeiros pais tinham ido para o inferno. Ela quis então corrigir seu erro. Não, meu querido, Adão e Eva se converteram. Eles se arrependeram de seu pecado, pediram desculpas ao bom Deus e viveram santamente. E o pequeno replicou: Não, mamãe, não foi o que eu quis dizer. Tadinho de Adão e Eva, eles já nasceram adultos. Eles não tiveram mamãe,